Vocês estão prontos, queridos? Eu não vou demorar muito, mas eu preciso compartilhar algo com você nessa noite. Eu creio que o Espírito Santo vai liberar uma porção nova sobre a nossa vida nesse lugar, nessa noite. Se você puder, abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Crônicas, capítulo 13. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 13, versículo 12. O pessoal deve projetar, ou se você puder abrir a sua Bíblia. A nossa jornada nessa noite vai começar com esse texto. E eu creio que o Espírito Santo vai liberar algo sobre nós. A palavra do Senhor diz o seguinte: e aquele dia temeu Davi a Deus, dizendo: como trarei a mim a arca do Senhor? Esse é o texto que eu quero começar com você nessa noite, onde Davi então ele expressa o seu coração, onde ele diz: como eu vou trazer a minha arca do Senhor? E eu quero, no nosso ponto de partida, trazer algo para você. A arca havia sido levada, a arca era uma caixa de madeira, de mais ou menos 1,50 m de tamanho, e essa caixa de madeira, ela era revestida por dentro e por fora de ouro, e por cima dessa caixa havia uma tampa de ouro puro batido, e sobre essa tampa havia 2 querubins, obra de artesão, onde esses 2 querubins estavam prostrados um de frente para o outro, com as suas asas a ponta das asas tocavam umas nas outras, e a palavra do Senhor diz que a presença de Deus se manifestava naquele lugar. Então a arca, ela não representava apenas uma caixa de madeira, ela não era um grande símbolo arqueológico, ela não era uma grande obra de arte. Aquela arca, ela tinha uma representação espiritual para aquele povo. A arca representava a presença de Deus. Quando o povo sai do Egito e no deserto, Deus então chama Moisés para o alto do monte e começa a mostrar para Moisés o que ele gostaria que fosse feito dentro daquilo que Deus mostrou. Entre aquilo que Deus mostrou estava a arca da aliança, que é sobre esta arca que eu queria conversar um pouquinho com você nessa noite, porque essa arca, ela representava a presença de Deus. E certa feita, os inimigos do povo de Deus, na época do sacerdote Eli, os filisteus então vêm para acampar contra o povo de Deus, para levantar uma guerra contra o povo de Deus. E então o povo de Deus, tomado pelo medo dos inimigos, pega aquela arca, pega aquela caixa de madeira e diz assim: vamos levar a arca conosco, porque se nós levarmos a arca conosco, Deus vai nos livrar dos nossos inimigos. Só que aconteceu, aquele povo pega a arca, vai para a guerra, e aquele povo perde a guerra, e não só perde a guerra, como também os filisteus tomam a arca do povo de Deus. E é interessante porque isso nos faz chamar a atenção, como é que aquilo que representava a presença de Deus, não pôde livrar o povo de Deus das suas guerras. Porque muitas das vezes, nós estamos muito mais ligados ao objeto, aquilo que ele representa, do que ao próprio Senhor. Ter aquela arca não significava que Deus estava com eles. Então, aquela arca foi levada, foi tomada do povo, e o tempo vai passando, e o tempo vai passando, e o tempo vai passando. A Bíblia diz que com aquela arca, lá no meio dos filisteus, então o próprio Deus toma providência, e então traz um julgamento, um juízo divino sobre aquele povo. E então aquele povo, os filisteus, constroem um carro, coloca a arca sobre esse carro e manda de volta para o povo. Vocês estão comigo até aqui? É uma história muito conhecida por todos nós. Então a arca chega até Bet-Semes, e ali ela fica. Em 1 Samuel capítulo 7, no versículo 2, diz que 20 anos se passaram. Depois de 20 anos, o povo resolve pedir um rei para eles. Então diz a Bíblia que
Saul é levantado como rei, e é interessante, porque Saul, como rei, é o rei do povo, mas então Saul, mesmo sendo rei, não tem nenhum apreço ou importância pela arca. A arca simbolizava a presença. E sabe, irmãos, o que me chama a atenção? Porque Saul tinha um reino. Então, porque ele tinha um reino, ele não se importou com a arca. E é muito interessante, porque muitas das vezes nós estamos tão envolvidos com aquilo que nós estamos conquistando, que a gente não se interessa por aquilo que é mais importante. Por que ele precisava da arca? Ele tinha um reino. Por que eu quero a arca? Por que eu quero a presença, se eu já tenho aquilo que é do meu interesse? Então, nessa noite, na nossa primeira noite de conferência, da nossa Fire Conference, gostaram? Da nossa Fire Conference, da nossa conferência Fogo. Por quê? Porque o que fogo é esse? O fogo nada mais é do que a presença do Senhor em nós. Eu quero te dizer, querido, que aquilo que é mais importante na sua vida não são as conquistas, não são as coisas. O que de mais importante nós podemos ter na nossa vida é a presença do Senhor em nós. E no entanto, Saul começa o seu reinado. E porque ele já tinha um trono, porque ele já tinha um reino, ele pensou: não preciso da arca, não preciso da presença. Então, todos vocês sabem, Davi, então, com o passar do tempo, o Senhor levanta um homem segundo o coração dele, um homem chamado Davi. O Senhor então reprova e tira Saul do reinado, levanta Davi, e quando Davi assume o trono, quando Davi assume o reinado, lá em Hebrom, a primeira coisa que Davi diz: vamos trazer de volta a arca do Senhor. Vocês estão comigo até aqui? Então Davi, talvez seria como se fosse o seu primeiro ato como rei, ou nos primeiros dias do seu reinado. Davi, que era conhecedor da presença de Deus, ele disse: nós precisamos trazer de volta aquilo que é mais importante para o nosso meio. Nós temos que trazer de volta a arca do Senhor, que simbolizava a presença de Deus. Vocês estão comigo até aqui? Então Davi manda fazer um carro de boi novo, traz, coloca o carro, a arca sobre os carros. Então a Bíblia diz que Davi vem, e aquele povo cantando, celebrando, e a arca sobre o carro, e de repente os bois tropeçam. E porque os bois tropeçaram, a arca ia caindo. Então um jovem chamado Uzá, com a melhor das boas intenções, para não deixar a arca cair, ele vai socorrer a arca. E quando ele toca na arca, diz a Bíblia que ele caiu morto. E dentro desse contexto, foi o texto que nós lemos aqui agora, de 1 Crônicas 13:12, e diz assim: e naquele dia temeu Davi a Deus e disse: como trarei a mim a arca do Senhor? Como eu vou trazer a mim a arca de Deus? Uzá morreu, na maior das boas intenções, a arca ia caindo, para que ela não sofresse nenhum acidente. Aquele jovem então vai tocar, ele vai segurar a arca, e quando ele toca na arca, diz a Bíblia que ele cai morto. Toda essa situação gera um temor no coração de Davi, e então ele libera uma exclamação e uma interrogação, dizendo: como então eu vou trazer a mim a arca do Senhor? E nessa noite eu queria conversar um pouquinho com você, sobre como traremos essa presença para a nossa vida. Sabe, antes de dizer como traremos, eu quero te dizer sobre algo como não traremos. Nós não traremos a arca do Senhor para a nossa vida fazendo aquilo que os filisteus fizeram. Onde vocês acham que Davi viu a arca ser carregada por um carro? A arca nunca havia sido carregada num carro. Ela sempre foi carregada onde? Nos ombros. Diga comigo, nos ombros. E nos ombros de quem? Dos levitas.
ela nunca havia sido carregada sobre um carro, mas os filisteus mandam fazer um carro, colocam a arca no carro, e o carro vai sozinho para o meio do povo de Deus. Agora, eis a grande pergunta. Vocês estão comigo? Por que os filisteus, que pegaram a arca, colocaram a arca no carro, mandaram no carro, não morreram? Mas Davi manda fazer um carro, coloca a arca no carro, quando os bois tropeçam, que a arca vai caindo, Uzá, que fazia parte do povo de Deus, vai socorrer a arca, toca na arca e ele morre. Por quê? Irmãos, isso para mim é uma lição muito forte. Sabe por quê? Quando eu sei o que eu tenho que fazer e não faço, isso vai gerar uma consequência grave sobre a minha vida. Os filisteus não conheciam o Senhor. Os filisteus não eram instruídos na lei do Senhor. Aqueles homens eram ímpios, não temiam a Deus, mas o povo de Deus, que era instruído pela lei do Senhor, sabia como deveria ser feito. E Deus estava dizendo: eu não aceito vocês fazerem a coisa do jeito que vocês acham que tem que ser feito. As coisas têm que ser feitas do meu jeito e não do jeito de vocês. Vocês estavam com saudade de mim, não estava, gente? Certeza que vocês estavam. Aleluia! Então Davi, tomado por temor, ele diz: como eu vou trazer de volta? Eu anseio essa presença, mas de carro não dá. Como que a gente vai poder fazer uma obra para Deus? A gente vai pintar a parede de preto. Deixa eu te falar uma coisa, parede de preto não faz a obra de Deus. Isso aqui é só para ficar bom nas fotos e na filmagem. Ah, mas agora a gente vai fazer. Não são estruturas, não são métodos. O que faz a obra de Deus é a presença de Deus em nós. Sabe, queridos, se nós começarmos a dar moral para a estrutura, porque a parede, porque o som, não é isso que faz a obra de Deus. Isso pode fazer muito movimento, mas a obra de Deus é feita com a presença do Senhor se manifestando em mim, em você e em cada um de nós. Então Davi, tomado por temor, mas por um anseio, por um desejo, porque Davi amava aquele lugar, Davi amava aquela presença, ele disse: como eu vou trazer a mim a arca do Senhor? Porque eu não posso viver sem essa presença, eu não posso viver sem essa arca. Então, no 1 Crônicas, capítulo 13, dos versículos 1 ao 3, Davi, então, diz assim: depois de consultar a todos seus oficiais e comandantes de 1000 e de 100, Davi disse a toda a Assembleia de Israel: se vocês estão de acordo, se esta é a vontade do Senhor nosso Deus, enviemos uma mensagem a nossos irmãos em todo Israel, e também aos sacerdotes e aos levitas que estão com meio deles, nas suas cidades, para virem unir-se a nós. Vamos trazer de volta a arca do nosso Deus. Olha o que o texto está dizendo: pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Davi começa dizendo: nós não nos importamos com a presença. Irmãos, deixa eu falar algo para você. O que mais importante nós temos nessa casa é a presença de Deus. Quando o povo estava caminhando pelo deserto, aquele povo tão endurecido, o Senhor um dia falou para Moisés: Moisés, eu vou acabar com esse povo, eu não aguento mais esse povo, eu vou acabar com eles. Moisés falou: Senhor, pelo amor de si mesmo, né? Senhor, não faça isso. E aí então Moisés ouve uma proposta da parte do Senhor, dizendo: Moisés, está tudo bem então, eu não vou acabar com o povo, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar vitória para vocês. Vocês vão conquistar a terra,
Vocês vão vencer os inimigos de vocês. Eu vou enviar um anjo na frente de vocês, mas eu não vou com vocês. Eu não vou. Então, Moisés libera aquela palavra que a maioria de nós conhece. Moisés então diz assim: não nos faça subir desse lugar, se a tua presença não for conosco. Eu não quero anjo, eu não quero terra, eu não quero inimigo vencido, eu não quero nada. Se o Senhor não for conosco, não nos faça sair desse lugar. Ah, irmãos, quantos de nós hoje teríamos coragem de dizer, se o Senhor falasse: olha, eu vou te prosperar, eu vou te abençoar, eu vou te curar, eu vou te dar bens, eu vou te fazer grande, e tem mais, eu vou colocar você até um homem muito respeitado no meio religioso, mas eu não vou com você. Quantos de nós hoje teríamos coragem de dizer: Senhor, eu não quero nada disso, se o Senhor não estiver comigo? Se o Senhor não estiver conosco, eu não quero nada disso. Sabe, queridos, o que de mais importante vai ter na minha e na sua vida, não são as bênçãos, não são as conquistas, é a presença do Senhor em nós. Agora, como eu vou trazer essa presença para a minha vida? Então, como? Então, no versículo 12 de 1 Crônicas 13, diz assim: e naquele dia temeu Davi, dizendo: como trarei a mim a arca do Senhor? No capítulo 15, começa então o retorno da arca. Mas quando Davi, 1 Crônicas capítulo 13, verso 2 diz assim: e naquele dia temeu Davi a Deus, dizendo: como trarei a mim a arca do Senhor? Primeira coisa que eu quero que você guarde no seu coração: como que eu vou trazer de volta a arca de Deus para o meu coração? Vocês estão comigo? Eu estou quase terminando, irmãos. Até meia-noite eu termino. Mas como que eu vou trazer a arca de Deus para o meu coração? Primeira coisa, a Bíblia diz que Davi temeu a Deus. Diga comigo: temor. Irmãos, nós estamos perdendo o temor de Deus. Eu fico cada vez mais assustado com tudo que a gente ouve, com o que a gente escuta, com o que a gente vê no meio do povo de Deus. As pessoas perderam o temor de Deus. Como é que eu vou ter a presença de Deus se eu não temo essa presença? Perdemos o temor. Fazemos coisa que hoje parece que não existe mais consequências para nós. Se eu quero a presença de Deus, eu preciso temer essa presença, porque Ele é grande, porque Ele é santo, porque Ele é poderoso, e eu não. Então a primeira coisa, para que eu possa atrair essa presença, eu preciso temer, porque eu não posso fazer as coisas do meu jeito. Eu não posso servir a Deus da maneira que eu acho que tem que ser, irmãos. Deixa eu falar uma coisa para vocês, em nome de Jesus, irmãos. Existe um engano entrando no meio do povo de Deus, dizendo: não tem problema. Os tempos mudaram. Não, o Senhor não mudou. O Senhor permanece o mesmo, e aquilo que era errado, continua sendo errado, e aquilo que o Senhor reprovava, Ele continua reprovando. A gente pode ter modernizado, hoje nós temos microfone, temos som, temos uma estrutura, temos um ar-condicionado, aleluia, glória a Deus. Profetiza um ar-condicionado mais potente ainda, aleluia, para a gente usar blusa de frio, gente, blusa de frio. Os tempos mudaram, mas o Senhor permanece o mesmo. Sabe, queridos, não perca o temor do Senhor. A palavra de Deus diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Vocês estão comigo? Então a primeira coisa, para que a arca de Deus venha até mim, eu preciso temê-lo.
Segunda coisa, 1 Crônicas capítulo 15, versículos 11 e 12, diz o seguinte: e chamou Davi os sacerdotes Zadok e Abiatar, os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab, e disse-lhes: vós sois o chefe dos pais entre os levitas, olha só, santificai-vos, a vós e os vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe tenho preparado. Segunda coisa, então, para que a arca do Senhor venha, para que a gente possa trazer essa presença para nós, santificação. E eu quero tentar nessa noite quebrar um pouco da ideia de santificação que muitas das vezes nós carregamos conosco. Santificação não significa perfeição. Eu sou de uma época, eu tenho 49 anos, eu sou de uma época que quando eu comecei a frequentar uma igreja denominada evangélica, lá em Firminópolis, eu tinha que falar, né, gente? Eu tinha que falar. Mas quando eu comecei a frequentar uma igreja, naquela época, eu tinha mais ou menos 12 anos de idade, era vergonhoso ser crente. E uma das coisas que a gente sempre escutava era o seguinte: crente santinho. Um crentinho santinho. Por quê? Porque criou-se uma ideia de que santificação é perfeição. Santificação é alguém que nunca erra, nunca peca, é alguém perfeito. Deixa eu falar algo para você. Dessa maneira só existe o Senhor. Santificação não significa perfeição. Santificação significa separação. Eu me santifico, eu me separo. Significa que se eu quero trazer a presença do Senhor para a minha vida, se eu quero a arca do Senhor para a minha vida, eu preciso me separar de algumas coisas. Não é perfeição. Aí a gente já começa com aquela história: já que eu não sou perfeito mesmo, então tudo bem. Não, nós temos que tomar uma decisão. Vou falar aquela frase que toda mãe fala para os filhos: você não é todo mundo. Não é não, mães? Quando os filhos falam assim: mãe, mas todo mundo faz. O que a mãe fala? Você não é? Pois é, você não é todo mundo. Estou aqui para dizer para você: você não é todo mundo. Nós precisamos nos separar. Separação significa que nem todo mundo, nem tudo aquilo que todo mundo está vendo, eu vou ver. Não é o que todo mundo está falando que eu vou falar. O que tem? Não tem nada a ver, mas eu estou me separando, porque eu quero essa presença, eu quero essa arca, eu preciso dessa presença. Irmão, você precisa dela? Eu preciso, irmãos. E ela não virá sem santificação, sem separação. Sabe por quê? Porque está escrito: sede. Por quê? Porque eu sou. Então vamos trocar agora por separado. Sede. Porque eu sou. Deus não se mistura com essas coisas. E se o nosso Deus não se mistura, a gente também não deve misturar. Então a primeira coisa para trazer a arca de Deus: temor. Eu preciso temer. Ele é tão grande, tão poderoso, e eu não sou ninguém. Segunda coisa para trazer a arca de Deus para a minha vida: santificação. Separação. Davi manda chamar os líderes do povo, fala: gente, vocês que são levitas, vocês que são sacerdotes, santificai-vos, porque vocês vão fazer subir a arca do Senhor. Sabe quem são os levitas sacerdotes hoje? Os músicos que tocam lá em cima. Não. Quem são os levitas sacerdotes hoje? Os pastores ordenados. Não. Você é. A palavra do Senhor diz que o Senhor fez de mim e de você uma nação santa, um sacerdócio real. Você é sacerdote do Senhor. Você é o sacerdote da sua adoração. Então você é responsável pelo seu sacerdócio. E como sacerdote, você é responsável em atrair essa presença para a sua vida. Vocês estão comigo? Terceiro ponto.
1 Crônicas capítulo 15, verso 16, Davi também ordenou aos líderes dos levitas que encarregassem os músicos que havia, agora é minha parte, aleluia, que havia entre eles de cantar músicas alegres, acompanhados por instrumentos musicais, liras, harpas e símbolos sonoros. É claro que eu sei que a adoração é muito maior do que música. Eu não estou aqui para fazer uma comparação simplista e dizer que a música fala adoração. Não é isso, querido, mas é nesse contexto eu quero usar a música para dizer para você, o que vai trazer a arca de Deus para a minha vida e para a sua vida, é quando nós o adorarmos. Adoração não é cantar uma canção, irmãos. Adoração não é tocar um instrumento. Adoração é quando eu me entrego, eu me rendo, eu me dou por inteiro a esse Deus. Quando Jesus foi perguntado, ele disse, o maior dos mandamentos é, amarás o Senhor o teu Deus de todo o teu coração, a tua alma, o teu entendimento e a tua força, tudo que você é, você se envolve com esse Deus. Então, querida, a terceira coisa que vai trazer a arca de Deus para a nossa vida, é uma vida de adoração. Eu temo a Deus, eu me separo para Ele, eu me santifico para Ele, eu o adoro. E o quarto e último ponto, eu anseio, eu desejo, eu quero essa presença. Sabe, queridos, sabe quando você sabe que você é querido em um lugar? Sabe quando você se sente querido naquele lugar? Como é agradável para quando você chega num lugar, num ambiente onde as pessoas te amam, gostam, e queria que você estivesse naquele lugar. Pois é, e com o Senhor não é diferente. E eu não poderia terminar essa noite, porque amanhã o pastor Luciano vai vir quebrar tudo, e o Marciano à noite também, tem muita coisa para acontecer, mas eu não poderia terminar essa noite, sem primeiro dar uma sacudida em você, para te dizer, se você não quiser o Senhor, você não terá. Estar dentro dessas quatro paredes, não faz experimentar a presença de Deus, porque eu posso estar aqui dentro, indiferente a Ele. De vez em quando lá em casa rolam uns fights assim do tipo, sabe quando você pega o telefone, celular, e você começa, aí eu vou falar de mim agora, eu entro na caixa do nada, e estou lá, aí de longe eu escuto, e eu estou lá, aí o André está assim, pai, eu estou, e a Clis, não adianta, quebrou um pau no ouvido, não vai te escutar. Eu estou lá, mas eu não estou. Eu estou falando de mim, não estou falando de você. Se serviu, você amarra. Eu estou lá, mas eu não estou. Eu estou indiferente ao que eles estão falando comigo. Eu não estou dando ouvidos ao que estão falando comigo. E às vezes, a gente vem para uma reunião, a gente vem para uma conferência, a gente vem para uma célula, a gente vai para uma reunião de oração, a gente muitas das vezes está cumprindo um protocolo religioso. Eu estou cumprindo uma agenda religiosa, eu estou cumprindo o meu compromisso religioso, mas eu estou indiferente à presença dEle. Agora, o Senhor, sendo conhecedor de todas as coisas, conhecendo o nosso coração, vocês acham que Deus conhece seu coração, sim ou não? Responda honestamente, só em silêncio para você mesmo. Quantas vezes você já tentou convencer a Deus que Ele pode derramar muito dinheiro na sua vida, que você não vai se desvirtuar? Fala sério. Quantas vezes você falou assim, Deus, eu sou uma pessoa muito boa, pode derramar que eu estou prontinho. Tentando convencer o Senhor. Por quê? Porque a gente acha que se conhece, mas o Senhor conhece todas as coisas. Então, irmãos, eu posso até cantar que eu desejo e eu quero. Outro dia eu ouvi uma frase, irmãos,
pensa numa frase que me arrebentou, eu vou arrebentar com você agora. O lugar que nós mais mentimos são nos nossos cultos. Porque nós falamos um monte de coisa para Deus que não é verdade. Nós cantamos, nós levantamos a mão e dizemos: eu te quero mais do que tudo. Doeu? Porque em mim doeu. Eu falei: Senhor, eu quero me arrepender, porque eu não posso ficar indiferente a essa presença. Como eu vou trazer a mim a arca do Senhor? Irmãos, às vezes nós nem queremos a arca. Eu quero muito mais a prosperidade que a arca traz do que a arca. Eu quero muito mais que a arca. Sabe quando o povo pegou a arca para lá no tempo de Eli, para resolver o problema dele? Eu vou descer, gente, perdão da transmissão, hein, galera. Sabe quando o povo pegou a arca e começou a levar a arca no meio da guerra? Aquele povo não queria a arca, eles queriam vencer a batalha. Eles não queriam a arca para eles era um amuleto, só simbolizava o seguinte: resolve o nosso problema aí, Deus. Pega a arca, gente, põe a arca no caminho, vamos embora, leva a arca. Por quê? Porque Deus vai à frente e abrindo o caminho, quebrando a corrente, tirando os espinhos. E é verdade, é verdade. Mas muitas das vezes nós queremos só a arca, como um amuleto, um símbolo para resolver a nossa vida. E quando Deus olha para mim, olha para você, Ele diz assim: você me quer? Você me deseja? Irmãos, Davi não queria um reino. Olha que coisa interessante, irmãos, Davi não queria um reino. Prova é que quando a arca está voltando, que os levitas estão trazendo a arca, diz a Bíblia que Davi pulava e dançava a ponto das suas vergonhas aparecerem. E quando ele chega em casa, a mulher dele que estava na janela, olha para ele e fala assim: muito bonito para você. Você se igualou às nossas mais baixas criadas, a ponto das criadas verem as suas vergonhas. Sabe o que Davi falou para ela? Eu me humilharei ainda mais, se for preciso. Eu quero essa presença. Davi não estava nem aí para reino, para trono, para glória. Naquele momento ele estava dizendo: isso aqui é o que é mais importante na minha vida. Irmãos, nós estamos vivendo dias onde nós precisamos dessa presença mais do que qualquer outra coisa na nossa vida. Eu não posso dar um passo, você não pode dar um passo sequer sem a presença de Deus. Então, como é que eu vou trazer essa presença para a minha vida? Primeiro, temor. Segundo, separação. Terceiro, adoração. E o quarto e último ponto: eu vou desejar, eu vou ansiar, eu quero essa presença mais do que qualquer outra coisa. Você recebe isso nessa noite? Você pode ir sentado no seu lugar mesmo, falar com o Senhor nesse instante.